Deixa eu achar você aqui. Mandem os corações para a gente poder. Ih, coisa bonita! Bota o coração para subir. Eu tô Meu aqui! grande! Bom Salve, dia! salve! Como vai? Que saudade de você! Gente, eu tomei café na casa dele, acredita? Eu, meu marido, minha filha, meu filho. Fui para casa dele, ele foi me atender com café e bolo. Não tem preço isso não, viu? Sentar no chão, né? E Sentar no aí, chão, meu ficar à amor? vontade, Todo viabilizar mundo diálogo. foi muito gostoso, não foi? Eu disse à Anaísa que a Anaísa foi a responsável de colocar você no meu caminho, que é uma mestra para mim. Mas o meu filho, gente, meu filho me deu tantas oportunidades. Eu falei para a Anaísa, falei, mais uma do meu filho Gabriel, porque se não fosse ele, eu não conheceria esse grande homem, esse meu Obrigado. amigo que se tornou um amigo. Seja bem-vindo, Boni, aqui no Dose de Família. É o momento que a gente compartilha as nossas dores, as nossas virtudes, as nossas fraquezas, as nossas experiências. Então, assim, fique muito à vontade para bater papo, para falar com a galera. A galera pode perguntar, a gente responde, tá certo? Vão Beleza. chegando. Seja muito bem-vindo. Pode se apresentar aí, fique à vontade. Me apresento. Antes de tudo, eu te agradeço muito. Me sinto completamente lisonjeado, antes de tudo, por estar aqui, por ser convidado por você, que é uma grande profissional, que é uma mulher águia, que tem uma família de águias. Júnior está aí também. É, Gabi, sua filha. Eu sempre me esquemo de. Nina, Sempre esqueço. Nina, Nina, sim, Nina. Nina. Gabi, Nina, e o quanto, primeiro, me sinto lisonjeado por estar aqui com você e por termos construído essa relação maravilhosa, fraternal, amorosa. E fico lisonjeado também por tudo que você falou. Amanhecer ouvindo coisas dessa forma, dessa qualidade, é o tipo de coisa que toda pessoa merece todos os dias. Porque é o tipo de coisa que faz com que o dia amanheça com uma luz maior, que é a luz da gratidão. Eu te agradeço muito e eu espero poder colaborar, trocar uma ideia com você, tocar música, tocar o coração das pessoas que estão aqui hoje e fazer do dia delas um pouquinho melhor, que é o que você deve estar fazendo todo dia nessas lives, que inclusive eu já acompanhei algumas. Todo dia a gente traz aqui a vontade genuína de dizer assim, levanta dessa cama aí, bora viver um dia melhor, bora aproveitar o que é essa oportunidade da gente escolher como que a gente vai viver o dia de hoje. Então, a Coisa ideia é boa. exatamente essa do Dose de Família, é unir forças e a gente seguir. A gente E pode começar com a música? ô, gente, manda brasa aí, toca uma música para essa galera aí, Vou tocar gente. música para quê? A gente vai tocar uma música para a gente começar mais ainda agradecendo o dia. O nome dessa música é maravilhoso. E você que está em casa, você, Thaís, pode cantar comigo, pode chamar a família. Ela é muito simples de cantar, é só dizer que está maravilhoso. Vocês vão ver. Ela é assim. Toca que a gente canta. Aqui tá bom, bom, aqui tá bom, bom, aqui tá bom, bom, aqui tá bom. É É maravilhoso. maravilhoso. Aqui tá bom, bom, aqui tá bom, bom, aqui tá bom, bom, aqui tá bom. É maravilhoso. Comigo. Aqui tá bom, bom, aqui tá bom, bom, aqui tá bom, bom, aqui tá bom. É maravilhoso. Aqui tá bom, é maravilhoso brincar à beira uma estrela pra poder te ver, encontrar o afago que enfim te faz sorrir, lumiar num canto seu jeito em que você me vê, raiar, sentar-se às portas do céu. É maravilhoso
é maravilhoso. Aqui tá bom, bom, aqui tá bom, é maravilhoso. Aqui tá bom, bom, aqui tá bom, é maravilhoso. Aqui tá bom, bom, aqui tá bom, é maravilhoso. Aqui tá bom, bom, aqui tá bom, é maravilhoso. Aqui tá Seja no dia de vocês. Uhul! Show de bola! Aqui tá bom, bom e aqui tá maravilhoso, viu, minha gente? Maravilhoso. Aqui tá maravilhoso. Olha só, que delícia a gente começar o dia jogando isso para o universo, né? Nesse momento que a gente precisa acreditar, precisa tirar força de onde nem sempre acha que tem, mas temos. E a gente inicia clamando isso, tá certo? Eu comecei a conversar com vocês que o que eu trouxe aqui, eu até conversei com o Boni Fácil, falei, Boni, tem muitas pessoas que estão tendo muita dificuldade de estar em casa e compreender assim, o universo da criança e do adolescente. Eu vivi situações com o Gabriel que eu me vi dessa maneira fora de coronavírus. Eu me vi olhando para uma situação que eu, particularmente, não estava conseguindo compreender esta minha criança que estava do meu lado e ajudá-la da melhor forma. Então, quando eu fui para conversar com o Bonifácio, que é um psicólogo, como eu falei, tá conseguindo, tá bem a internet aí, gente? Tá, aqui meu carregador, meu celular avisou que estava descarregando. Pronto, agora tá tudo Viu? certo. Então, quando eu fui, pronto, beleza. Quando eu fui conversar com o Bonifácio, a fala que ele me traz, a forma como ele vê a criança, o adolescente, aliás, o ser humano, as famílias, eu achei uma forma muito diferenciada de se perceber o ser humano. E eu conversei com ele, né, principalmente para mim, no momento, foi aonde eu fui buscar suporte, abrindo um parêntese aqui. Nós que trabalhamos com família, que temos filhos, nós passamos por muitos desafios. Eu, o tempo inteiro, estou dizendo que a profissional que eu sou hoje, eu não sou porque estou sozinha. Eu sou porque eu tenho um aparato de pessoas que me dão suporte, que me ajudam. Então, assim, tem momentos que eu sou a mãe, Thaís, e que eu digo, não estou dando conta dessa emoção, não estou dando conta dessa necessidade, eu vou buscar meu suporte de ajuda. E Bonifácio foi esta pessoa, o psicólogo que eu fui buscar na época, né, para me dar esse amparo como mãe e acolher o meu filho. E a forma, como eu disse, a forma que ele percebeu a minha família foi um presente para mim. Eu falei, as famílias que me acompanham é porque devem sintonizar com aquilo que eu acredito também. Então, merece, Boni, te ouvir a forma linda como você enxerga o ser humano, as crianças e o adolescente. Conversa um pouquinho aí para a gente entender melhor, expandir essa consciência. Então, foi um prazer enorme estar com você, com o Júnior, com a Nina, com o Gabi. E, inclusive, foi um grande desafio para mim também. Né? Eu sou psicólogo, como você falou. Eu estudo psicologia há muito tempo. Apesar de ser bem jovem, assim, eu tenho 35 anos. Mas eu já tenho uma caminhada na psicologia desde os meus 19 anos. Né? Então, eu me graduei, fiz uma especialização em gestalterapia, que foi a base com que eu vou falar hoje para vocês sobre minha visão de homem, de mulher, de humanidade. E depois fui fazer um mestrado, fui professor de universidade particular. Hoje sou professor da UNEB e ensino abordagens fenomenológicas existenciais. E, associado a isso, eu nunca parei, nunca fiquei estudando apenas o que tinha na faculdade ou nos cursos. Eu sempre estudei muito filosofia. E, dentre os filósofos que mais influenciam minha forma de pensar, se chama Mokichi Okada, que é um japonês, e Platão, né, que está aqui. Né? Então, antes de tudo, para cuidar de alguém, eu preciso mergulhar bastante no entendimento sobre como é ser uma pessoa. Só que eu tenho uma dica massa para dar para vocês. A forma mais simples de mergulhar para o entendimento sobre como se é uma pessoa
é mergulhar dentro de si. Eu precisei mergulhar dentro de mim para entender a forma como eu experimento a vida, para entender a forma como eu lido com as coisas, como eu entendo as coisas e a partir disso como eu me adapto no mundo, tá? Então, eu cheguei à conclusão de que eu sou um organismo. Eu sou um organismo, eu sou um ser humano. Uma criança é um ser humano, um adulto é um ser humano. E eu sou um ser humano simbólico. Um ser humano simbólico, um ser simbólico é um ser de sentidos. E esses sentidos são trocados com as pessoas com quem eu convivo, né, a partir de linguagem e experiências práticas. Ou seja, Gabi, seu filho, Nina, sua filha, você que é uma mulher que se constitui, se desenvolve nas relações que você teve e que tem, você aprendeu a ser Thaís, como Gabi aprende a ser Gabi. O que é ser Gabi? Ser Gabi é ser uma criança que faz parte de uma família que é constituída por Thaís, Júnior e Nina, que faz parte da primeira instituição que ele faz parte, que ele vive, que é a instituição que vai transmitir para ele os valores do que é certo, do que é errado, do que ele pode ver se é certo ou se é errado. Inclusive, ele é inteligentíssimo, além dos canais da escola e os canais de mídias que transmitem para ele também informação. Olha só, você viu o que aconteceu semana passada com o Neymar? Não, não acompanhei não. Fala Não aí. aconteceu nada com o Neymar, eu nem sei quem é Neymar. Na verdade, eu fiz você pensar em Neymar agora, tá? Sim. Significa que as informações, os conteúdos que fazem parte do seu campo, naturalmente, de alguma forma, vão ser assimilados e vão ser colocados em práticas na minha vida. E em eu sendo uma criança, que estou no início da minha vida, mas estou no início da vida adquirindo os novos recursos e colocando esses recursos em práticas, naturalmente eu vou utilizar Neymar em alguma coisa. Diferente de Thaís, que tem alguns longos anos de vida e de muitas experiências de tentativas e erros, que pode decidir, não, não quero falar sobre Neymar. Né? Então, é um exemplo bobo, mas é um exemplo que mostra o quanto aquilo que está disponível a nós influencia na forma como a gente pensa e influencia na forma como a gente vai se comportar. Você tá ligado aquele potinho de Sbrubble que tem no mercado? Não existe Sbrubble. Sbrubble é um nome que eu invento. Sbrubble, quando eu falo Sbrubble, você vai tentar imaginar o que é Sbrubble. Sbrubble. Para você, Thaís, o que é Sbrubble? Como é que Sbrubble aparece na sua cabeça? Você falou de um potinho, eu pensei logo um potinho de batata frita. Eu não deveria ter falado potinho, eu deveria ter falado só Sbrubble. Sbrubble não existe. Só que na medida em que eu falo Sbrubble para você, você, enquanto um organismo simbólico, vai lá correndo, sua cabeça, seu pensamento vai correndo na referência que você tem para tentar pegar Sbrubble. Com Gabi e com qualquer criança é a mesma coisa. Você fornece um input, você insere vou chamar de um código simbólico, um código linguístico, um elemento, um objeto na possibilidade do pensar dela, que ela naturalmente, inclusive sendo uma criança como Gabriel, que é inteligentíssimo, desculpa. Tá aí? Pausou para Tá me mim. escutando? Pausou um Voltou? pouquinho. Voltou. Em sendo Gabriel uma criança qualquer, um ser que está se organizando simbolicamente para se adaptar no mundo, ela vai colocar a possibilidade do que é Sbrubble na fantasia dela dentro do repertório dela. Aonde eu quero chegar? No final das contas, as crianças, todos os organismos que somos, temos esses elementos simbólicos, esses elementos de cotidiano, integrados na nossa forma de ser. E a gente vai utilizar isso na nossa adaptação ao mundo, na nossa tentativa de dar certo. Porque mesmo um erro é uma tentativa de dar certo. Porque todo organismo que se comporta, todo organismo vivo, ele se adapta ao mundo da melhor forma possível, com o menor gasto de energia. Significa que sempre está acertando.
Sempre se está acertando, sempre se está tentando acertar. Mesmo que a tentativa do acerto seja uma brincadeira! Diga, querido! Ai, Kit, Bonifácio! E hoje que ele tá aqui doido para aparecer, viu? Saudade! Te adora, Boni, te adora. Você foi um salvador. Ele, Nina. A gente fez uma reforma aqui em casa. Até outro dia tinha o desenho de Nina na parede. A gente tirou aquele. Tinha umas imagens na parede, a gente tirou. Agora tem um quadro bem bonito. Até outro dia estava lá. Que massa, Gabi. Então, toda tentativa de comportamento é uma tentativa de adaptação. Agora, Thaís, eu estou aqui conversando com você. O que é que eu estou fazendo? Eu estou tentando me adaptar da melhor forma possível para viabilizar esse diálogo, para que essa conversa aconteça. Então, o que eu estou fazendo é o melhor. O que sua criança está fazendo é o melhor dentro das condições que ela tem. Só que aí tem um ponto interessante que eu chamo vocês. A responsabilidade das condições simbólicas, de valores, de estrutura, de possibilidades de certo e errado, são de responsabilidade da família. Que é em si também uma configuração de seres simbólicos que têm seus sentimentos, que têm suas inseguranças, que têm seus desafios, que têm várias nuances que, inclusive, muitas vezes estão ali, soterradas e que vão se expressar de alguma forma, seja no corpo, seja numa irritação, e que pode influenciar nesse sistema total que é o sistema familiar, que naturalmente influenciará no comportamento de uma criança. Boni, ai que loucura, beleza, você me falou teoricamente, me explicou, eu quero solução. É a coisa mais simples que existe. A solução para qualquer necessidade humana se chama humanidade. E a humanidade é o produto do pensamento humano. O pensamento humano se transforma em palavra e ação. E o pensamento humano, na medida em que é interagido por 2 humanos, ou 3, ou 5, criam um espaço que a gente vai chamar de espaço intersubjetivo, em que 2 presenças se encontram. Imagine-se numa sala branca que não tem ninguém, né? Você vai entrar nessa sala, você não conhece a pessoa, você não sabe o que você vai fazer. Você está parada, vai aparecer uma pessoa na sua frente. O que é que vai acontecer? Vocês vão começar a dialogar. E vocês vão dialogar sobre que assunto? Vocês vão dialogar sobre o assunto que a leitura que você faz sobre essa pessoa permite que você faça. Por exemplo, eu assisto muito pouco futebol e seria improvável, Thaís, que eu encontrasse você no primeiro encontro falar sobre futebol, porque você, no primeiro encontro, na primeira vista, eu não imaginaria que você gostaria de futebol. Então eu não ia chegar, e aí, você viu o jogo do Bahia ontem? Não. As pessoas fazem leitura sobre as outras e, a partir da acoplação dessas presenças, elas trocam. Quanto mais se troca a linguagem, mais se fortalece uma coisa que eu chamo de vínculo. Perfeito. E onde há vínculo trocado, onde há vínculo trocado sem constrangimento, há formação de confiança, que em si fornece as 2 partes, seja na relação pai-filho, seja na relação pai-mãe, relações humanas. A confiança viabiliza o fortalecimento do vínculo. E um vínculo fortalecido, com confiança, não tem receio de errar e de se constranger, porque ele se torna um vínculo sincero. Então, o caminho para a gente lidar com as nossas crianças, antes de tudo, é viabilizar este vínculo, é olhar nos olhos, é perguntar o que ela sente e, mesmo que seja birra, mesmo que seja qualquer coisa que a gente sabe que eventualmente seja, vamos ler aquela birra como uma necessidade de conexão e de conversa? Olha no olho dela, pergunta o que é que ela quer, ouve.
precisamos levar as nossas crianças, os nossos adolescentes mais a sério. Porque mesmo na coisa que aparece de uma forma equivocada, tem ali uma solicitação de encontro. E é no encontro que tudo acontece. E só para fechar a história toda, se você tiver uma dificuldade para fazer esse acesso, porque às vezes rola, eu tenho particularmente. Eu lembro, quando eu não atendo predominantemente crianças, predominantemente eu atendo adultos e jovens, que são mais simples, que eu posso fazer perguntas difíceis e botar eles para pensarem. E quando eu atendi Gabi, eu tive um desafio enorme. E ele me trazia perguntas muito difíceis de me adaptar e responder. Eu tenho uma dificuldade, e eu preciso entender isso, eu tenho uma dificuldade, naquele momento eu tinha mais, de acolher, de lidar com uma coisa que me parecia frágil. Mas eu descobri com o Gabriel, primeiro, que não existe fragilidade nenhuma, pelo contrário, que ele é uma força enorme. Segundo, eu descobri com o Gabriel que, mesmo com as crianças, precisamos dialogar com a palavra seriedade, não é seriedade. Primeiro, eu respeitando a seriedade, a dignidade do que ela me traz, mesmo na brincadeira. Sim. Mesmo na brincadeira. E a partir dessa abertura, eu me encontro mais. Se eu tenho dificuldade, o que é que eu posso fazer? Utilize recursos, desenho, música, animais de estimação. Procure saber o que é que ela gosta. Eu não sei se você estava num dia aqui, que eu fiz um atendimento, eu acho que foi Gabi e Nina. E que é um ponto que, inclusive, eu quero falar também. Desculpa, eu tô falando pra caramba. Eu Nada, não, pode falar. Aqui eu quero te ouvir. Você acha que eu vou falar? Hã? Aqui eu tô pra te ouvir, você acha que eu vou falar? Continua. Sim, eu fiz primeiro, pensando em psicologia, pensando em atendimento, porque talvez tenham pessoas que atendam aqui. Atendimento psicológico, primeiro atendimento que eu fiz com vocês foi que família, todo mundo junto. O segundo, família, todo mundo junto. Tem uma regra, Boni? Não, existe tato. Bota a família para conversar. Aí teve um que eu pedi para você e para Júnior saírem. E ficou Gabi e Nina. Gabi não é um problema. Gabi, a criança que está com problema, ela não pode se transformar num problema. A gente tem que agregar todo mundo. Aí, no dia que eu atendi, que eu fiquei com Gabi e com Nina, que eu não chamo nem de atendimento, eu chamo de encontro, o que é que eu fiz? Estava Gabi e Nina. A rigor, a demanda era Gabi. Só que naquele momento ali, surgiu a partir da fala de Nina o que ela tinha interesse, que era uma banda, era BTS. BTS. O que é que foi que eu fiz? Eu fui conhecer BTS com ela. Eu fui perguntar para ela quem é que ela achava mais legal. Eu fui conhecer com ela, tipo assim, tudo. E Gabi estava do meu lado. Então, Gabi interagiu nesse processo. Então, isso colaborou muito para fortalecer o vínculo entre eu e ele, entre eu e ela, entre eles dois, que já têm um vínculo porque são irmãos, e viabilizou que eles me falassem ali sobre o que eles sentiam, né? Sobre o que está acontecendo na vida deles e no entendimento deles naquele momento da vida deles. E é a partir daí que eu posso ouvir, entender e, eventualmente, trazer para os pais, né, para o pai, para a mãe, para a avó, para quem cuida, uma leitura descritiva sobre o que está acontecendo na cabeça deles, no cotidiano deles. E, eventualmente, perguntar como está o relacionamento das pessoas, identificar aspectos dos próprios pais e mães no encaminhamento da vida dos filhos. Na situação que, quando você trouxe Gabi, a gente percebeu que Gabi era super saudável. Da Gabi, saúde mental de criança, ela brinca, primeiro ponto. Ela consegue criar, sim, ótimo, tá tudo certo. Tem um caminho ótimo. Quando você vê uma criança embotada, ali tem alguma coisa, né? E, só para fechar, geralmente, o fundamento das questões da infância estão associadas com as questões familiares. Isso é batata. Tipo assim, lá na UNEB a gente tem um serviço de psicologia e, tipo, e na minha experiência de vida também, eu não me lembro
Eu tenho, só de docência eu tenho 10 anos. E sempre orientando estágio, eventualmente casos de crianças. Eu não me lembro quando uma questão de uma criança não estava associada com uma questão familiar. Posso contar um exemplo? Pode, E criança claro. solta tudo, solta tudo. Eu trabalhava no município, logo que eu me formei, e aí chegou uma mãe, trouxe a criança porque ela está agressiva, porque papapá. Tipo, e a menina de vestidinho branco, olhando pra minha cara assim, ó. E aí eu disse, tudo bem, posso conversar com ela? Pode. Aí eu cheguei pra criança assim e falei assim, me surgiu uma outra lembrança. Eu cheguei pra ela e falei assim, vamos brincar? Eu queria que você fizesse um desenho pra mim e me contasse uma história. E tipo assim, na hora ela sorriu aqui, lápis de cor pra criança, papel, oxe, pá, desenhou, me contou uma história. Na história dela, tinha todo um enredo construído, existia alguma coisa associada com sexualidade e existia alguma coisa associada com agressividade no final. E especificamente no desenho dela tinha uma coisa de uma faca, só que no final todo mundo era salvo. Beleza. Segundo encontro com a criança, vamos brincar com os brinquedos. Tipo, eu boto a criança para brincar, eu só fico olhando o que ela está me falando. Porque o que ela está me falando é naturalmente expressão do que ela vive. Uma criança não tem como inventar um Scrabble. Ah, porque eu vi um Scrabble. Ela pode brincar, ela pode criar o sentido, mas ela certamente não vai falar com certeza. Ah, porque o Scrabble. Onde é que você aprendeu sobre Scrabble? O que é Scrabble, né? Então, na segunda brincadeira, ela pegou os bonecos e ela começou a exercer uma atividade aparentemente sexual entre os bonecos. E depois os bonecos brigavam, explodiam tudo, só que tudo se resolvia. Conversei a minha mãe para bater um papo, perguntei como é que estão as coisas em casa. Perguntei para ela, como apareceu duas vezes no desenho da criança, na brincadeira da criança. Observe, eu não fiz nada. Só um olhar atento é necessário para isso. Aí ela disse, porque a gente mora num lugar, só tem um cômodo, eventualmente a gente faz sexo lá enquanto eles dormem. Tá, eu nem falei nada sobre, nem discuti sobre as questões sobre sexualidade, mas eu perguntei, vem cá, aconteceu alguma coisa associada com violência entre vocês? Aí a mulher me traz, porque o pai dela me deu uma facada. Tipo assim, tá ali no desenho da criança, não precisa ter doutorado em Harvard para sacar isso. Então, a gênese do problema da criança estava totalmente na família. E observe, essa mãe já estava de boa com o pai, levou a criança para o psicólogo, colocando ela num lugar de problema. Isso E acontece aí, muito, né? Muito. Isso acontece demais. Eu aqui que atendo família, as famílias trazem a criança como problema, eu digo, opa, chegou a solução. Eu já enxergo a criança ali com uma solução do problema. E quando a gente vai mexer ali no quebra-cabeça, está desarrumado. Então, quando você começa a organizar esse quebra-cabeça e botar cada peça no seu lugar, flui muito, muito mesmo. é, E você trouxe na época, tem até uma pergunta aqui que o pessoal perguntou aqui, ó, no processo socioconstrutivista de uma criança intelectualmente diferenciada para a sua idade deve ser diferente? Me isso colocou é aqui. uma pergunta. Olha É. só, Rocha Luiz André. É, eu vou entender. Eu sou uma pessoa que eu meio que abri mão de alguns conceitos na vida, porque os conceitos em determinado momento me afastaram muito mais da compreensão das coisas do que do encontro com elas, tá? Então eu vou entender socioconstrutivista como sócio é entendimento social, ou seja, entendimento dos símbolos que se trocam, e construção é naturalmente o processo de vida da pessoa, porque eu vivo no presente aqui agora, nesse momento eu estou aqui tentando entender a pergunta para te responder, então neste momento eu estou assimilando e construindo sentido para me adaptar. Então eu vou entender que todo ser que existe, funciona da mesma forma, tá? No processo socioconstrutivista de uma criança intelectualmente diferenciada para a sua idade deve ser diferente. Olha só, é uma excelente pergunta. Há marcadores
claros dentro do estudo da psicologia, lá em Piaget, né, sobretudo, sobre etapas do desenvolvimento infantil, que são coerentes, porque nós somos um organismo que vai amadurecendo, né? E quanto mais a gente vai amadurecendo, mais a gente adquire competências, né, para lidar com novas capacidades. Por exemplo, uma criança de 1 ano de idade, você não vai dar para ela um cubo mágico que ela não vai conseguir, ela não vai nem entender o que é um cubo mágico, ela vai criar para ela o sentido, ela vai pegar o cubo mágico, ela vai arrumar, ela vai fazer um desenho, não sei, ela vai utilizar aquele recurso como um objeto que fornecerá o sentido para ela ali, né? Então, há etapas de diferenciação no processo de desenvolvimento, isso é óbvio, nós sabemos, só que assim, ao mesmo tempo, há pessoas que são submetidas a ambientes, a estruturas que fornecem a ela elementos de assimilação que são assimilados de uma forma mais rápida, que são e muitas vezes uma característica é assimilada de uma forma mais rápida, mas outra não, né? Então, eu não sei se a ideia de intelectualmente diferenciada está para cima ou para baixo, no sentido de ter uma dificuldade de compreensão que pode estar, né, associada a um aspecto orgânico, sim. Mas pensando em uma pessoa, entre aspas, normal, eu odeio essa palavra, mas uma pessoa comum, No padrão, eu nos acredito padrões. que... Oi? Eu Não acredito estou dizendo que normal, no padrão, né? eu acredito que essa criança deve ser tratada como uma criança. Eu acredito que essa criança deve. E quando eu estou falando de ser tratada como uma criança, eu estou, antes de tudo, sugerindo. Você concluiu o cubo mágico com 6 meses. Você é genial, irmão. Muito bom. É isso que deve ser feito. Valide, né? Rapaz, é sério isso? Menino. Então, uma criança, antes de tudo, antes de ser um sujeito social, é um sujeito que faz parte de uma família. Então, essa criança ela precisa ser acolhida a partir das necessidades dela. E se a necessidade dela está associada a um alto grau de intelectualidade, acolha. Permita que ela construa a sua existência. Tem um filósofo muito doido que eu adoro, chamado Martin Heidegger. Está aqui, Martin Heidegger. Heidegger, Ser e Tempo. E ele traz uma ideia que mudou minha vida. Ele fala sobre descobrir. 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 Retirar o que cobre. E descobrir, em qualquer organismo que existe, é literalmente viabilizar o relacionamento. Viabilizar o relacionamento descortina o que está por trás daquela potência, daquele encontro, do que se relaciona. Então, viabilize que sua criança descubra a necessidade dela. Tem um menino que... E vou trazer um exemplo massa para você, Luiz. Tem um músico chamado Pedro Martins. Pedro Martins, está lá no YouTube, procura esse cara que vocês vão gostar. Pedro Martins é um gênio. É um gênio, tipo um gênio mesmo. Ele toca tudo que você imaginar e ele toca muito. E com uma característica poética na arte que ele faz, impressionante. Eu tenho convicção de que Pedro Martins tem um espírito meio de Mozart. Qual a onda de Pedro Martins? Por que Pedro Martins toca pra caramba? E por que Pedro Martins toca mais do que aquele menino que passou a vida toda repetindo exercício? Pedro Martins vivia numa casa que tinha um monte de instrumento musical solto. Ele simplesmente chegava lá, pegava e tocava. Os pais dele nem ficavam, toca. O pai dele era músico. Ele tinha a liberdade de descobrir. Ele tinha a liberdade de descobrir que nada mais é do que experimentar as possíveis relações. Mas, óbvio, vocês são pais, vocês vão proteger seus filhos. Você não vai deixar que seu filho fique descobrindo o YouTube, né, o inteiro, porque você tem que se preocupar com a linguagem, né, com os códigos simbólicos que ele vai interagir e, portanto, aprender. Mas, na medida em que a gente viabiliza que essas crianças, primeiro, descubram
as suas necessidades, experimentem as suas necessidades, percebam a relação dessas necessidades e, no final das contas, decidam o que é o que elas querem fazer com aquilo que ela se relaciona, que é o resultado do que ela aparentemente necessita. Certamente, você vai ter um desdobramento massa mesmo, né? Fantástico isso. Essa sensibilidade de permitir a criança na descoberta é muito bacana. E muitas vezes a gente quer botar tudo dentro. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela estava muito angustiada, porque a filha dela tinha 3 anos, já sabia ler. Eu falei, qual o problema disso? Ela, meu Deus, não, estão dizendo que minha filha é autista, está dizendo que minha filha é assim, assada. Eu falei, cara, trata isso com naturalidade, deixa ela se desenvolver. Você empurrou goela abaixo para ela aprender a ler? Não, ela aprendeu a ler sozinha. E qual é o problema dela aprender a ler sozinha? Maravilha, deixa ela se desenvolver. Então, assim, tem muita criança que traz essa descoberta própria. Ontem meu filho disse, eu não vou fazer tarefa da escola. Não vou fazer, vou fazer uma experiência. Eu falei, tá bom. Ele pegou uma faca e disse, essa faca vai ser a minha faca do cientista. E aí ele foi, mãe, eu quero aprender a acender o fogo. Ele já sabe acender o fogo, pegou a faca, esquentou a ponta, foi lá, pegou um plástico. Mãe, segura esse plástico aqui. Aí eu segurei o plástico, ele cortou, ele, nossa, um estilete perfeito, corta maravilhoso, certinho o plástico. Então, assim, eu não mandei ele pegar plástico, eu não incentivei ele a acender fogo, foi algo que foi uma descoberta dele. E quando flui assim, aí o que a gente precisa estar atento das descobertas? Para que nós, pais, não começamos a polir, ou a cobrar demais, ou chegar ali naquele momento, meu filho quer acender o fogo, não, que o fogo queima. Meu filho quer pegar a faca, não, que vai estragar a faca. E aí eu começo a cortar possibilidade de descoberta e talvez, quem sabe, lá na frente um cientista, por que não? Então, muitas crianças que estão trazendo esse diferencial, né, precisa ser tratado diferente? Não, porque ela vai estar numa escola e vai estar sendo tida como um grupo. Mas aquela criança que se desenvolve, ela não precisa ser polida para acompanhar a que não está mais desenvolvida. Deixa ela desenvolver no processo natural dela. Pelo menos é o que eu tenho visto, o que eu procuro fazer e o que eu também oriento, né, Boni? Deixa as crianças descobrirem. Né? E a gente fica aqui só ao lado para dar segurança, tá? Você vai acender o fogo, ok. Vou estar do seu lado para ensinar que você vai segurar aqui e aqui para não queimar a sua mão. Mas é aquela coisa da segurança física e do encorajamento. Então, fantástico. Tem uma coisa interessante que o Júnior falou aqui que eu queria fazer. Eu queria tocar em 2 pontos, na verdade. Eu queria tocar no ponto que é a consequência e que acontece com todo mundo, e inclusive é deflagrado nessa dificuldade que nós temos de lidar com as pessoas, com as crianças. Observe, Thaís. Eu conheço mais pessoas hoje que não sabem o que elas gostam, que não sabem o que elas sentem, do que o contrário. De onde vem isso? Isso vem justamente de uma forma de organizar a sociedade que começa com um brother chamado Aristóteles, que organiza a sociedade ocidental e faz com que normatize-se, normatizar é transformar em norma, a humanidade. E aí você cria escolas que determinam quais são as disciplinas que você tem. E se você observar, as escolas comuns, elas são organizadas de uma forma muito similar à organização de trabalho, da divisão de trabalho. As escolas estão formando trabalhadores, mas pior que nem trabalhadores, empregados, né? E você tem uma hora do recreio, que é a hora que você pode fazer o que você quiser. Porque durante o horário da aula, você tem que estar ali cumprindo o que você não necessariamente quer. Ou você tem que aprender a gostar. Batendo ponto. Então, esse tipo de escola normativa é um tipo de escola, claro que eu estou falando muito no geral, que há várias escolas com pedagogos, enfim, mas esse tipo de escola, que inclusive eu fiz parte, enfim, organiza a sociedade, inclusive a sociedade média, de uma forma em que cria essa expectativa, antes de tudo, de que você seja alguma coisa.
Uma criança de 7 anos não tem que perguntar o que é que ela quer ser quando crescer. Ela tem que dizer o que ela quer ser. Eu lembro que quando eu era pequeno existia uma influência para que eu quisesse ser médico. E tudo que eu queria na minha vida era ser músico. Hoje, com 35 anos de idade, estou sendo músico. Hoje, com 35 anos de idade, eu estou aprendendo a tocar piano sozinho. Por quê? Porque eu aprendi a descobrir. Eu aprendi que quando eu sento no piano, e eu quero aprender piano, é uma coisa que eu me amarro, quando eu sento no piano, como eu gosto tanto daquilo, eu quero sair dali melhor do que eu sentei. E eu não estou usando método nenhum. Minha relação com o piano é sentar e ouvir a música. E deixar que a música aconteça através de mim. Porque, ao mesmo tempo, isso está trabalhando na minha cabeça, é super terapêutico. E como eu sou um corpo que pensa, eu sou um corpo que pensa e age. Nesse pensar para tocar e agir, eu estou viabilizando com que meu corpo descubra. Já estou compondo música, já estou até lendo partitura. E não estou utilizando um método que determinou como eu tenho que ser para que eu fosse. Só um adendo em relação a isso, eu tenho um amigo meu que ele toca guitarra pra caramba e ele foi educado nesse modelo, que repete, 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 repetiu, aprendeu. E ele falou para mim assim, não, você não vai conseguir. E eu estou conseguindo, né? Só que a diferença entre esse meu amigo e eu é que esse amigo meu, ele é nihilista. Ele não acredita no potencial de descoberta. Ele precisa sempre ter um modelo que, claro, a gente pode utilizar modelos, mas ele sempre tem que ter um modelinho que ele repete. E só depois dele repetir que ele se descobre. Mas eu vivo no aqui e agora. Nós podemos nos descobrir gradativamente. E a parte mais bacana disso tudo é descobrir que eu posso aprender. Eu estava falando com minha esposa ontem, eu estou aprendendo a fazer aplicativo. Estou desenvolvendo, estou programando agora. Tipo assim, não tem nada a ver com minha área, é uma coisa de lógica. E é super complexo. Só que eu já aprendi que se eu pegar um livro e praticar, eu vou aprender. E aí eu falei com ela, você vai ver, daqui a 6 meses eu estou fazendo aplicativo. E é verdade. E é verdade. Porque eu aprendi a aprender. Mas para aprender a aprender, eu precisei de me descolar um pouco da forma normativa. E olhe, a forma normativa geralmente diz primeiro para você o que você deve ser, como deve ser, e pior, utiliza modelos que você ainda pequeno não consegue vislumbrar. O resultado disso, eu estava vendo um TCC de um estudante na UNEB, os altos índices de suicídio que existe estão associados com uma realidade que é impalpável. Que é assimilada a partir dos canais de comunicação, pelo o modelo eurocêntrico de ser, ninguém vai ser Roberto Justus, ninguém vai ser Donald Trump necessariamente, alguém pode ser, mas existe um modelo que você tem que ser igual àquele modelo, e quando você segue o modelo, você deixa de perguntar como é que é bom para você. Se você deixa de perguntar, se você não sabe como é bom para você, certamente você não vai ser daquela forma. Você, no meio do caminho, ou você vai sofrer muito para chegar lá, ou no meio do caminho você vai ter muitas dificuldades, e eventualmente dificuldades de adaptação. E, desculpe, eu já vou parar de falar. E se socialmente... Pode falar. Se socialmente se você está circunscrito socialmente num grupo que valida, sinaliza que você tinha que ser de uma outra forma que você não dá conta, você se transforma numa pessoa que diminui sua autoeficácia, naturalmente diminui sua autoestima, remédio para dentro. Só para fechar, eu tenho um grande amigo meu que ele era filho de uma família, era um menino que foi adotado, mas essa não é uma questão fundamental, mas é uma questão importante para pensar como famílias projetam em pessoas, em organismos, o como ele deveria ser. Esse menino passou por uma situação na vida em que ele tentou suicídio com 16 anos e após isso ele virou o doentinho da família. Só que a família é doente. Ele virou o doentinho da família e a vida dele durante alguns anos foi ficar num quarto escuro no computador escrevendo. Ele tinha uma filha e aí nesse processo a ex-esposa dele chegou na casa dele e falou assim: ô velho, por que você não sai disso daí? Vamos morar em Lençóis com Janaína. Hoje, esse amigo meu, que gosta de escrever e ler, ele teve uma ideia genial. Ele pediu para todos os amigos: quem é que tem livro aí para me dar? Ele começou minimamente a fazer o que era a necessidade dele. Pegou o livro da galera, levou para Lençóis e botou na rua. Hoje, ele
tem uma livraria em Lençóis, é considerado intelectual de Lençóis, e de todos os remédios que ele tomava, ele só toma um, que é Sorine, que ele é viciado em Sorine. Então, observe, 2 pontos. A mudança de contexto e a mudança de contexto fez com que ele deixasse de viver um padrão que vinha de fora e isso soterrava ele, porque ele nunca conseguia acertar. Ele foi para um outro contexto exercer aquilo que fornece sentido para ele. Esse menino já foi internado algumas vezes antes disso acontecer. Hoje, ele é uma das figuras mais respeitadas da cidade. Isso que você traz é perfeito, porque tem uma necessidade do ser humano de pertencer, de se sentir pertencente. Quando eu não pertenço, é uma dor, é um distanciamento muito grande de eu fazer parte de um contexto que não me cabe. E muitos conflitos, inclusive uma das coisas, um dos meus aprendizados em relação a Gabriel na escola, eu percebi que Gabriel estava numa escola onde ele não se cabia. Ele não estava inserido naquele contexto. E ele fazia de todas as formas, voltando, porque a ideia é pegar a minha prática para que vocês percebam que vocês podem ter filhos ao lado de vocês, que esteja em um determinado ambiente, pode ser esse ambiente dentro da sua casa, pode, como pode ser dentro de uma escola onde ele não está se sentindo ali compreendido, pertencente, as pessoas estão olhando como um problema da família, o problema da escola, o problema da classe. Isso traz um peso muito grande para a criança que não sabe lidar ainda muito bem com as emoções, não tem ainda esse equilíbrio. Traz um desgaste absurdo para a família, porque a família começa a se sentir mesmo, o que é que eu faço, o que é que eu estou fazendo de errado, e aí acarreta uma série de dor, de culpa, de angústia, muitas vezes sem solução. E quando a criança está em um ambiente desse, principalmente, o adolescente ou ele vai bater porta ou ele vai recuar, que é a tendência natural. Vai buscar aqueles grupinhos, né, que ele vai se sentir aceito. Então, por isso que muitos adolescentes estão indo lá para fora, porque não estão se compreendendo no ambiente onde estão vivendo. E a criança, ela vai se expressar. Então, tem a criança que vai se expressar gritando, xingando, batendo. Por quê? Porque ali está uma necessidade de sobrevivência. Então, o tempo todo eu falo isso, e eu, por ter vivido, saber da dor, e as famílias que me buscam, eu digo, percebe a necessidade do teu filho e coloca ele no ambiente onde cabe ele. Porque o que ele está fazendo é uma expressão, é um grito de dizer assim, não está bom para mim, eu não estou dando conta disso. E teve uma decisão que eu tomei, que a Bonifácio até acompanhou esse processo, eu quero compartilhar com vocês, que para mim foi um dos maiores desafios que eu tive o ano passado, na decisão que eu tomei de tirar Gabriel da escola. E eu quis consolidar esse conceito na minha vivência. Ah, mas você vai tirar? Não, não estou dizendo para ninguém tirar da escola, não, pelo amor de Deus. Foi uma decisão que eu tomei com meu marido, com consciência, buscando os valores da família e buscando colocar meu filho dentro de um lugar onde coubesse ele. E eu tirei de uma escola para outra e eu percebi que o comportamento mudou de 0 a 100. Então, assim, mudou completamente. Se a criança é o problema, para onde ela vai, ela leva o problema com ela. Se o entorno mudou, o ambiente mudou, que foi o que seu colega fez. Ele foi buscar algo que fazia sentido para ele, que cabia a ele naquele espaço. E aí os comportamentos mudaram e ele, como eu digo, né, transcende para o sentir e dizer, opa, me achei nesse mundo. As crianças estão vindo muito nesse propósito, né, Boni? Não sei se você concorda com o que eu estou dizendo, mas é uma ideia. As crianças estão vindo assim, onde é que eu estou? Eu estou aonde? Aonde é que me cabe? O que é que eu tenho para fazer aqui? Tem crianças que você não precisa perguntar o que ela vai ser, não, mas ela já diz assim, eu vim para transformar o mundo. Eu vim para ajudar a educação do mundo. É uma coisa meio louca, assim. Também não são todas, mas tem algumas que já traz essa vontade de transcender, de ocupar o espaço dela nesse mundo.
né? Então foi uma experiência que eu quis compartilhar e vivida. E Bonifácio acompanhou esse processo, né, Bruno? Eu queria fazer um comentário a partir de uma pergunta de Alaina, e pegar o gancho do que você acabou de falar, sobre a dificuldade que às vezes a gente tem de lidar com a geração nova. E aí o André perguntou para nós ou para eles. Olha só que interessante. Nós, naturalmente, gerações anteriores, têm características simbólicas de repertório diferentes das gerações que vêm. Vamos lá, vamos pensar, sua mãe, seu pai, certamente leram muito menos que você, geralmente tiveram ambientes muito mais coercitivos que você. Você depois teve a oportunidade de ter acesso a novidades e certamente seus pais disseram que, olha, adolescente, né, cheia de novidade. As crianças que estão nascendo agora, elas estão nascendo já em um ambiente de viabilização de autonomia maior. Por quê? Porque elas já nasceram na era da informação. As crianças já nascem com acesso a dispositivos móveis, acesso a novas possibilidades de linguagem, o que faz com que elas assimilem mais linguagem. Eu lembro que quando eu tinha a idade de Gabi, eu era um bobão. E ele é o uau! Porque certamente a gente acaba lendo algumas crianças como precoces? Porque a gente faz a leitura muitas vezes dessas crianças como nós fomos. Só que essas crianças estão acompanhando o fluxo do tempo delas. Tem uma tese de doutorado de Bianca Becker. Bianca Becker, está na UFBA, ouçam. Ela faz um estudo sobre a utilização de dispositivos móveis por crianças. E elas mostram como isso, a despeito de haver críticas, gente, não tem como ir atrás. Não, isso são os recursos são os recursos dessa geração. E as crianças utilizam esses recursos para brincar, para criar. E um ponto interessante é que essa tese mostra que muitas vezes as crianças utilizam o dispositivo móvel como repetição do que os pais fazem. E os pais reclamam do que eles fazem, né? Enquanto as crianças utilizam os dispositivos para brincar. E é a forma de brincar delas. Então, muitas vezes, o que a gente assimila como precoce é precoce para a gente, é precoce para a nossa geração. E se a gente quer lidar, se relacionar bem com essas pessoas da nova geração, a gente precisa entender como é o entendimento delas. A gente ganha porque a gente cresce geracionalmente, a gente se torna pessoas do presente e a gente acompanha o processo dessas pessoas. Só que na medida em que a gente já estabelece que a pessoa é precoce, a gente já estabelece um dado de anormalidade. Quando você chama de anormal, é pior do que normal, porque o normal você cria um padrão e o anormal você diz que está aqui no negativo. Não tem padrão, existem corpos. Olha só, Thaís, eu sou Bonifácio, eu sou um homem negro, eu cresci numa família de classe média, na Pituba, você é uma mulher branca. Como foi a classe social da sua família? Média também. Classe Média, média. classe média aqui. Você tinha acesso a meios de comunicação, você tinha acesso. Eu não tenho como comparar a minha experiência de homem negro de classe média com a experiência de um homem negro de uma classe que não tem acesso a recursos, ou uma mulher. Primeiro, porque sendo homem e sendo mulher, há diferenças no processo de socialização, que precisamos refletir sobre isso. Então, as experiências são diferentes, naturalmente. Eu não posso comparar a minha experiência com a sua. Você experimentou coisas diferentes. Deixa Gabriel eu falar aqui experimentou uma coisas coisa. diferentes. Ó, vai derrubar a nossa live e você vai voltar para a gente fazer o fechamento. A galera entra rapidinho, porque 10 segundos vai derrubar. Eu vou salvar e a gente volta, viu? Para finalizar a nossa live. Pode Beijos. continuar, Boni. Continuo? Então, Pode continuar. a gente utiliza uma régua da experiência dos outros a partir da nossa experiência. Por mim também. Chegamos! Bora, meu garoto! Conta a história. Por mim, a gente pode ficar conversando o dia todo. Nossa. Então, a gente utiliza uma régua para o mundo a partir da nossa régua. Só que nesse mundo há pelo menos 7,5 bilhões de experiências diferentes acontecendo. Não tem como comparar.
O que acontece? Diante do modo de vivência normatizado, cria-se a expectativa de que nós sejamos normais. Mas o normal não é ser normal. E tipo assim, que papo de maluco. De onde você tirou essa loucura? Vai em Platão. O cara que começou a criar a ideia do Ocidente, dessa normalidade, ele vai sugerir pra gente que numa república uma república vai ser organizada por trabalhadores, operadores, intelectuais e filósofos, que ele fala. E ele sugere que as pessoas da república precisam ter a oportunidade de desenvolver suas potencialidades. Platão, pronto. Adam Smith, que é o cara que fala sobre economia, mesma coisa. Estou lendo Adam Smith, A Riqueza das Nações. Ele fala, uma nação que prospere é uma nação que as pessoas exercem o que elas têm como potencial e que elas têm a liberdade de exercer onde elas queiram. Então, esse modo de viver que é baseado em um padrão transforma as pessoas em coisas. Eu não quero ser uma coisa. Nem eu sou uma pessoa. E eu não quero que ninguém se transforme em uma coisa. Eu sou uma consciência dentro desse corpo. Você é uma consciência dentro desse corpo. Em sendo uma consciência, eu percebo nesse momento que eu estou balançando no meu pé. Eu percebo, inclusive, o gosto do bolo que eu comi agora, que minha esposa trouxe para mim, maravilhosa. E eu percebo que neste momento eu existo. Nesse momento, essa experiência que eu estou vivendo é única e é minha. Eu não admito que uma pessoa me transforme ou tenha a expectativa de que eu seja um objeto. E eu jamais vou fazer isso com uma outra pessoa. Entende? Sobretudo, se essa pessoa for meu filho. E a forma para que a gente viabilize, para que esse filho, essa criança, esse amigo, esse marido, essa esposa tenha essa mesma experiência primeiro, eu reconhecendo em mim, foi o papo do início da conversa, eu reconhecendo em mim que eu sou uma particularidade, que não necessariamente sou uma particularidade apenas do bem ou apenas do mal, eu tenho meus momentos, eu procuro entendê-los. E entendendo como acontece em mim, eu posso entender que pode acontecer no outro também. Só que eu só posso entender como acontece no outro perguntando para o outro como é que é para ele. E a partir disso, a gente cria um vínculo que não tem como ir para outro caminho senão o caminho do amor. Maravilhoso. E agora é uma oportunidade ímpar para isso. Agora olha só, não existe, todas as lives eu acabo falando, dizendo assim, não existe terapeuta melhor do que quem está do nosso lado, gente. O maior terapeuta que a gente pode ter são os membros da nossa família. Agora, para isso, o que é que a gente faz como terapeuta? Né, Boni? Vou lá, converso, você pergunta o que é que eu sinto, você pergunta o que é que eu penso, e a gente, às vezes, se passa de fazer esse exercício no seio da nossa família, independente de idade. Independente se é criança ou se é o adolescente, principalmente, o adulto pode até chegar espontâneo ou administrar o próprio silêncio. Mas a criança e o adolescente nem sempre dá conta disso. Então, é um cuidado que a gente pode estar tendo com as nossas crianças. Quer saber da sua criança, converse com ela. Não se tranca, não fica lá vivendo um mundo distinto das pessoas. Não faça essa parte. Né, conversa, percebe o que é que está querendo me trazer, o que é que está querendo descobrir. E aí é muito gostoso que a gente descobre juntos. Ontem, Nina trouxe uma demanda tão gostosa para mim. Eu falei para ela, filha, eu estou tão cansada, minha cabeça está cansada. Ela prontamente fez, tá bom, mãe. Fechou meu livro, fechou meu caderno, arrastou minha cama e disse, deita aí. Deita e escuta uma música. Eu conversando com ela como eu estava sentindo. Depois ela, agora levanta e bora dançar. Então, assim, olha a percepção do vínculo. É muito bom isso. Então, é hora de aproveitar e de aproveitar essa oportunidade de sermos terapeutas uns dos outros. A gente não está tendo como sair para ir para terapia, psicologia, tudo isso é muito bacana, mas a gente está tendo a oportunidade de exercer essa função que é nossa.
né, da gente estar aí juntos, unidos em família. Meu amor, eu realmente conversaria muito com você. Estão botando aqui várias coisas. Parabéns pela live, várias perguntas. A gente vai encerrar, porque eu sei que seu tempo é precioso. Estou de boa com você aqui. Adoraria falar mais. Para mim, e eu também vou ter agora que encarar um mercado, porque eu tenho uma idosa na minha casa, criança, então quem vai é o de menos risco. Eu vou botar minha máscara, vou levar meu álcool, peço a Deus proteção e eu vou. Porque agora não tem jeito, né? Dentro do meio a gente tem que escolher quem é que está se arriscando menos. Mas, meu pessoal lindo, minha família, minhas famílias que acompanham, muito obrigada, de coração, todos vocês por estarem aqui. A live vai ficar gravada. E eu estou colocando, Boni, aí para entrar no YouTube as nossas lives. Assim que tiver, eu mando para a galera e passo para você. Muita gratidão pela tua participação. Você é um ser extraordinário, independente da posição profissional que ocupa. Você traz na sua essência assim, ó, algo de compreender o ser humano de uma forma muito linda, muito essencial mesmo, através desse amor que você transborda aí. E eu sou privilegiada de ter feito parte disso, de ter sido cuidada por você, orientada por você, cara, é uma honra demais. Eu falo de você os 4 cantos do mundo e só agradeço mesmo. Viu? Obrigada, Gabriel. O rapaz, se tem um cara, eu falei, olha, vou fazer, olha o que é criança. Eu falei assim, vou fazer uma live hoje com uma pessoa que vocês adoram, uma pessoa muito especial. Aí ele, Anaísa, eu falei, já fiz. Na hora, criança é uma coisa maravilhosa, porque ele foi certinho. Anaísa e Bonifácio. Meu amor, obrigada. Agradeço aí a galera. E para a gente finalizar, um beijo no seu coração, viu? Olha só, eu queria só deixar um recado. Tipo assim, eu converso com meus estudantes na faculdade, porque em faculdade todo mundo tá querendo aprender, ler pra caramba. Eu falo assim, olha só, vocês passam 5 anos na faculdade, 3 anos fazendo especialização, aí vai fazer mestrado, aí vai aprender a fazer um monte de coisa para descobrir uma coisa em psicologia. Você precisa aprender a olhar nos olhos das pessoas. Só olha no olho da pessoa e pergunta como é que ela tá. Olhando no olho dela, acolhendo ela como uma pessoa, entendendo que aquilo que ela tá falando é verdade. É a única coisa, é o primeiro passo para qualquer sucesso. É acolher e validar. Agora, se você olha nos olhos da pessoa, pensando que ela tá mentindo, não vai rolar, não vai grovar. E se antes de uma pessoa falar alguma coisa para você, você presumir algo sobre ela, essa presunção fala muito mais sobre você do que sobre ela. Preste atenção sobre isso. Então, abram o coração de vocês para se encontrar com as pessoas. Todas. Todas. E vocês vão ver como as coisas vão desdobrar. E naquele incômodo que aparecer, pegue ele e diga, opa, esse incômodo é meu. O que é que isso aqui tem a ver com minha vida hoje? Né? Tudo acontece antes no corpo, no meu, no de quem vive, de quem experimenta. E geralmente, quando isso que esse corpo experimenta diz respeito a outra pessoa, está falando sobre você. Então, é a sugestão que eu deixo. Olhem nos olhos das crianças, validem as crianças, validem as pessoas. Vocês vão adquirir grandes parceiras para a sua vida inteira. Porque na criação desse ambiente de liberdade, cria-se um ambiente de autonomia e onde qualquer pessoa aprenda que pode se apresentar sem ser constrangida, ela se apresentará com verdade e vai tudo fluir. É o conselho que eu deixo. Eu agradeço muito a todo mundo. André, que interagiu bastante. Como é o nome? Ayala. Laiana, Maria Olívia, a galera aí, ó. Eu agradeço muito, foi um prazer enorme. Ouçam meu disco, eu gravei um disco chamado Divinal. Tá lá, tem videoclipe na net, na internet, tem 3 videoclipes. A galera gratidão, minha gente! Printa a tela aí para eu fazer o agradecimento. Beijos!
Gratidão, meu psicólogo maravilhoso, melhor do mundo. Te amo, obrigada. Muito obrigado. Beijo nessa família maravilhosa. Beijo. Obrigada, gente. Um beijo. O disco tá no Spotify, tá no YouTube, tá em todos os canais. Se você chegar na minha página lá, você clica no link em cima que a Laiana perguntou. Tem um link na bio que você acessa. Viu? Boni Sobrinho, bote lá. Vamos fazer junto, vamos musicar. Expressar arte é Pronto. um caminho excelente para ter saúde mental. Beijos. Beijo. Fiquem bem. Até amanhã, 9h10, Dose de Família de novo. Fica com Deus. Tchau, tchau, minha gente. Tchau.